Título 2. Do direito patrimonial. Subtítulo 1. Do regime de bens entre os cônjuges. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Parágrafo 1º. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Parágrafo 2º. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Artigo 1640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Artigo 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. 2. Da pessoa maior de 70 anos. 3. De todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Artigo 1642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente: 1. Praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do artigo 1647. 2. Administrar os bens próprios. 3. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. 4. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 1647. 5. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. 6. Praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente. Artigo 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: 1. Comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica. 2. Obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Artigo 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Artigo 1645. As ações fundadas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 1642 competem ao cônjuge prejudicado e a seus herdeiros. Artigo 1646. No caso dos incisos 3 e 4 do artigo 1642, o terceiro, prejudicado com a sentença favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou seus herdeiros. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. 2. Pleitear como autor ou réu acerca de bens ou direitos. 3. Prestar fiança ou aval. 4. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Artigo 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga,
quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. Artigo 1649. A falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária, artigo 1647, tornará anulável o ato praticado, podendo outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Artigo 1650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Artigo 1651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro: 1. Gerir os bens comuns e os do consorte. 2. Alienar os bens móveis comuns. 3. Alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte mediante autorização judicial. Artigo 1652. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com este e seus herdeiros responsável: 1. Como usufrutuário, se o rendimento for comum. 2. Como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar. 3. Como depositário, se não for usufrutuário nem administrador. Capítulo 2. Do Pacto Antinupcial. Artigo 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Artigo 1654. A eficácia do pacto antinupcial, realizado por menor, fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Artigo 1655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei. Artigo 1656. No pacto antinupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Artigo 1657. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Capítulo 3. Do regime da comunhão parcial. Artigo 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Artigo 1659. Excluem-se da comunhão: 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. 3. As obrigações anteriores ao casamento. 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Artigo 1660. Entram na comunhão: 1. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. 5.
os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Artigo 1662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que os foram em data anterior. Artigo 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Parágrafo 1º. As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. Parágrafo 2º. A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito que impliquem cessão do uso ou gozo dos bens comuns. Parágrafo 3º. Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Artigo 1664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Artigo 1665. A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antinupcial. Artigo 1666. As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes não obrigam os bens comuns.